Oi, gente. Hoje temos aqui o mestre dos drones, o meu amigo Júnior, que era produtor, né? E depois começou a operar drones. Hoje tem uma empresa para fazer filmagem com drones, tá? Grande Júnior, prazer ter você aqui com a gente. Tudo bom? Tudo bom, Tony? A Tudo gente se bem? conhece faz pouquinho tempo, né? Vai sempre assim, né? Eu sempre sou mais velho, né? É, Toda pessoa que eu vou falar, eu sempre sou mais velho. Eu conheci você jovem, tá? E eu já é, era velho. então. Uma época que eu era produtor ainda. Você era produtor, a gente trabalhou em várias produtoras, Bossa Nova, Cine, né? Sim, época da 5.6, né? Cinco pontos, nossa, Faz tempo. rapaz, com o Hélito lá, né? É, o Wellington Aral, exatamente. O Aldana, Sim. essa turma lá que maravilhosa, né? Pois é, aí você ficou muitos anos fazendo produção, tá? E você gostava de fazer produção? Gostava muito, gostava É, muito. Foram só 20 anos, né, é, fazendo é, produção geral, né? Foram é. apenas 20 anos. É. E o que aconteceu que você resolveu parar de fazer produção e ir para o lado de drone? Então, eu sempre gostei bastante de tecnologia, sempre mexi bastante com essas histórias de computadores e etcétera, sempre gostei bastante. E aí, depois desses 20 anos fazendo produção, apareceu essa história dos drones, apareceu um trabalho no qual eu contratei uma pessoa para fazer os drones quando estava começando a história dos drones, estamos falando de 11 anos atrás. E aí contratei para fazer um trabalho que era um comercial de ecovias, inclusive. E aí apaixonei naquilo e aí virei sócio dele, e aí começamos a fazer os drones e aí fiquei só com os drones nos últimos 11 anos aí, fazendo só filmagem com drones profissionais, né, não os brinquedinhos, né. É que o drone, quando você começou, ele era um drone que não tinha sensores, né? Você tinha de saber mesmo, muito treino para você não bater, para não derrubar uma câmera e fazer o plano perfeito, né? Exato, exato, era muito mais conhecimento, cara, coragem do que o tanto de sensores que tem hoje, né. Hoje a gente tem sensores nos drones que são 360, né, então facilitou bastante, assim, a pilotagem e a segurança, né, do que temos. Mas assim, na questão de produção que você fazia, né? Você chegou a fazer longa como produtor? Longa-metragem? Não, como produção, como fazendo direção de produção, não, fazia muita publicidade mesmo, né, era direcionado à publicidade. Longa-metragem só depois que eu entrei na história dos drones mesmo. É, porque o drone veio resolver um problema de movimento de câmera na alta, né? Que a gente tinha, que tudo tinha que usar o helicóptero, né? Exato. E era bem complicado. Depois surgiu equipamentos, né? Que para colocar câmera, que era até o Homero que tinha um equipamento desse, né? Exato. Ficou mais fácil, mas antes era pendurado mesmo, amarrado no helicóptero, né? Eu peguei esse tempo ainda, né? Uhum. Qualquer cena que você ia fazer, você tinha que se amarrar lá pra fazer. É, e eram super limitadas, né, digamos assim, né, tinham bastante limite de o que dava para fazer, né, os drones realmente foi uma evolução no mercado audiovisual pra gente. Eu fiz um trabalho uma vez no sul, na Serra Gaúcha. A gente usou um drone eh, que veio da Austrália, mas era com motor, né? Um drone a gasolina, É, uma câmera película. A gente fez várias cenas maravilhosas, mas o cara tinha que ser muito bom com aquilo. E toda hora que tinha que vir, trocar o chassi e começar de novo, né? é. Mas só tinha, eu acho que só na Austrália que tinha um desse, eu não sei se era os Estados Unidos tinham também, que a gente usou lá na Serra Gaúcha. Aí depois que apareceu esses drones, facilitou muito, principalmente longas, né? É, afinal somos da época do negativo, né, É, digamos assim. o primeiro filme que eu fiz com você, que era com drone, foi um longa-metragem, que eu não consigo lembrar o nome, mas que a gente tinha uma pracinha, assim, andando na rua, acompanhando o ator, chegava na porta do prédio, ele entrava e você subia e pegava ele lá em cima, acho que no nono andar, se não me engano. Acompanhando o elevador, né. Muito legal aquilo lá. Aquilo, e assim, não tinha sensor, né? E você Exato. tem o drone, aquele drone que você usou, ele
tá por aqui, nossa, ela é grande, né? Eu não trouxe ele porque ele não cabe aqui. Ele tem de motor a motor, de motor a motor ele tem 1,5 m. Isso, né? Então ele é em X assim também, bem parecido com esse daqui, com 8 motores, né? Mas ele tem 1,5 m e aí vai na época, né, que a gente tinha de tecnologia, vai o Move M15 embaixo, o qual carrega até uma mini Alexa ou uma Red Komodo ou algo parecido. E para você, um drone daquela época, para você aproximar de um prédio, entrar numa porta, lá no janelão daquele, tinha que ser perfeito, porque você não podia errar ali, né? Exatamente, era muito mais o conhecimento, o cara, a coragem do que sensores, como existe hoje. Cada dia facilita mais em todos os equipamentos, né? Eu acho legal essa evolução, né? Que às vezes preocupa muito os seus profissionais que estão surgindo, porque fica muito fácil, né? É só apertar botão e programar, que os caras são muito bons de programação, mas aí a parte de cinema, a parte da arte, sabe? Que a gente gosta, ela some um pouco, né? Porque a pessoa fica muito fácil da pessoa fazer, né? E assim, a ver a coisa um pouco mais analógica fica mais romântico, eu acho. Talvez, não sei se é romantismo da minha parte, né? A parte da arte, eu acho, né, Tony? Eu acho que porque os drones hoje em dia, você pode simplesmente colocar ele no ar e clicar para seguir uma pessoa e colocar o controle no bolso. Ele fica seguindo a pessoa, girando em volta, ou aproximando ou distanciando e faz sozinho, sem ninguém estar pilotando. Pois é. Você me mostrou o drone, não sei se foi esse aqui, não foi esse, né? Oh. Esse aqui que ele aproxima e é programado e você chegou perto da parede, eu lembro que você mostrou para mim, ele não vai mais de jeito nenhum, ele desliga todos os controles, né? Exatamente, ele toma o controle de você, total. Esse é o Mavic 4, né? Ele tem uma câmera no qual ele vai de uma lente 28 mm até uma 150 mm. Ele tem 3 lentes aqui. E o mais bacana dele, que eu achei incrível na realidade, é que a câmera gira 380 graus, né? Você não precisa mais fazer o movimento com o drone de virar de ponta cabeça, no qual você tira sempre a cena de eixo, né? Para você poder fazer o movimento. Esse aqui a câmera gira 380 graus, né? E aí, além de ter essa lente, como eu te falei, que é uma 28 até 150 mm, né? E ele filma até 6K em RAW. Então dá para brincar bastante. Dá para você fazer e corrigir um monte de coisas depois, se quiser, né? Exatamente, dá para brincar bastante na pós-produção. E a durabilidade da bateria também é bem interessante. Antigamente a gente tinha os drones que duravam pouquíssimos minutos, estamos falando de 4 minutos a 5 minutos, depende do tamanho do drone e a carga que ele está carregando. Esse aqui, por exemplo, cada bateria dele dura 28 minutos. Então dá para tirar bastante cena, dá para brincar bastante com o mesmo. Esse é o de última geração. E é leve, não é coisa Esse pesada, né? Esse é levinho. Tá? Mas é muito legal. Tá? E esse aqui? Esse aqui é um X8, no qual também a gente que fez a montagem, agora que eles estão lançando um drone específico que faz essa mesma coisa, eu tenho ele já fazem 2 anos. Também é um drone racing, no qual a gente consegue colocar aqui em cima dele o Ronin e carrega até uma Red Komodo. Aí são com 2 operadores também. Uma pessoa pilota o drone, que sou eu que piloto o drone, e aí o meu assistente normalmente faz o comando da câmera, né? Direita, esquerda, para cima e para baixo, etc. Esse é o controle desse drone? Esse controle a gente consegue controlar todos os drones de corrida, né? Esse daqui também, que é um drone FPV que a gente chama, né? Que é o First Person View, que a gente também comanda ele sem ficar olhando para ele. A gente enxerga as imagens que saem por essa câmera aqui, que tem uma lente bem aberta, é uma 8 mm, e a gente pilota ele com esse óculos, a gente não fica olhando o drone, né? Tá. A gente coloca esse óculos e aí vê tudo que ele tá vendo e aí vai obedecendo os comandos da direção. Esse é para corrida? Esse é um drone de corrida, que a gente chama de FPV, First Person View. Ele faz de 0 a 100 km/h em 3,5 segundos. Ele acompanha bem um carro, então, né? Ele acompanha bem um carro e ele consegue fazer as manobras total de virar 360. Ele vira looping, 360? exatamente, diferente do
do Mavic e dos outros drones que não deixam você só fica no eixo, né? Esse daqui não. Esse você consegue dar 380, 360, virar de ponta cabeça, dá para fazer bastante brincadeiras bacanas. Esse usa no mar, na surf também? No surf também, para fazer surf também, fazemos imagens com esses daqui que eles conseguem acompanhar, né, o surfista, né? Esse daqui já é para fazer mais voos internos, ele tem proteção nas hélices exatamente para não causar nenhum acidente ou algum corte nas Multidão, dá pra fazer pessoas. multidão também. Quando tem multidões, é melhor usar É o mais esse, né? seguro, né? Não é o que o pessoal tá fazendo por aí, É, eu né? já Mas vi. a gente, como trabalha com isso, a gente cria bastante algumas regras, né? Hum. E aí a gente toma cuidado com tudo, todos os possíveis cuidados a gente usa. Tem esse aqui, ó, então, que é um brinquedinho. Olha o tamanho desse daqui. Esse aqui é para fazer voos internos também, Uhum. no qual a gente usa só as imagens que ele capta aqui. Ele aqui ele não tem nenhuma câmera o qual ela grava, né? O que é gravado no óculos. É muito pequenininho, o tamanho dele é para É fazer mais voos é um internos. sensorzinho pequeno também, né? Não É, esse é mais um brinquedo do é- que qualquer outra coisa, assim. ele deve ter bastante ruído na imagem, né? Exato. Mas pode ser aproveitada também. Sim, Tá? Mas um drone igual esse aqui, se na multidão, se cair, bater nas pessoas, pode machucar, né? sim, com absoluta certeza. Com Ah, absoluta certeza. Até porque só a bateria, o qual ele carrega, a bateria pesa 800 gramas, só a e, bateria. e a hélice pode cortar também. Sim, pela Né? velocidade que ela gira e a força que ela gira, com certeza pode ser causado algum acidente. Então, para você ter tudo isso aqui, você precisa de ter um curso de piloto, né? Sim, tem que fazer um curso de piloto, tem que ter uma homologação junto à ANAC e à Anatel, e todo e qualquer voo você precisa fazer um pedido junto à ANAC e à Anatel, a localidade onde você vai voar, o horário específico, no qual, infelizmente, ainda não tem tal controle para tal, não tem uma legislação. Existe a legislação, mas a fiscalização é muito precária. Teoricamente, agora no final de julho, vai realmente começar a existir uma regra, o qual vai ser bem específico para tem que ter tal autorização para voo e vai ter um controle maior do que é hoje, o que eu rezo para acontecer já faz algum tempo. Ué, porque o NIL, né, ele é 139 gramas, né? Aí diz que é permitido qualquer um O usar. DJI New, É, sim, mas mesmo ele, graças a Deus, também vai estar incluso. Todo e qualquer drone vai precisar de tal autorização para ser utilizado. não vai ser mais um brinquedinho, né? Não, não vai ser mais um brinquedinho. Tudo tem que ter autorização junto à ANAC e à Anatel, né? É, porque se não tiver responsabilidade, um News aquele, ele sobe 100, 200 metros, né? Se a pessoa, ele vai até mais, né? E Sim, aí, se você não tiver responsabilidade, é um drone tão pequeno que ele pode danificar até uma aeronave, né, que passar, uma coisa assim. sim, até a própria DJI, que é o maior fabricante de drones que a gente tem no mundo, né? Hum. É, até o final do ano passado, todo e qualquer drone da DJI que você ligasse ele próximo de algum aeroporto, ou heliponto, ou algo parecido, ele simplesmente não voava. Existia um bloqueio do fabricante no qual não deixava ele voar. Você ligava o drone lá e pela posição GPS ele não levantava voo. Mas a partir do final do ano aí, eles tiraram esse bloqueio. É a mesma coisa, é o que eu costumo tentar explicar, é a mesma coisa que um carro, por exemplo. Um carro ele anda até 180 por hora, então a responsabilidade 180, 200 quilômetros por hora, mas aí a responsabilidade é do dono, não do fabricante, né? Então os fabricantes de drone também fizeram isso, tirou a responsabilidade deles. É proibido você voar, não, você pode voar com uma autorização junto à ANAC, à Anatel, mas não é um limitador do fabricante, né? Não é ele que tem que bloquear, e sim As autoridades, as né? autoridades, né? Como é feito com o carro, como a gente está tentando explicar. É. Júlio, assim, são 30 e poucos anos que você está na área, né? 31, trinta e 31 um anos, anos. pois é. É,
Você gosta de cinema, claro, né? Todo mundo que faz cinema gosta, porque Sim. não é só por causa do dinheiro, né? E precisa de ganhar dinheiro, né? Uhum. Só que nos últimos anos a gente começou a ter vários problemas com a formação de muita gente ao mesmo tempo. Na minha área de fotógrafo, de gaffer, de elétrica, maquinaria, toda produção, tudo começou a vir muita formação, né? Você vai numa faculdade, forma lá 1.000 pessoas por ano, sabe? Ou mais até em cada faculdade. Aí são centenas de pessoas se formando todo ano e assim o mercado, como é que fica, né? Porque vai ficando complicado, né? Você dá emprego para todo mundo. Aí começa a banalização, né? Eu não sou contra as pessoas entrar no mercado, nem os jovens, muito pelo contrário, eu acho que tem que entrar, renovar sempre. Mas quando começa a banalizar muito, as pessoas vão porque muitos nem precisam de tanto dinheiro, né, para viver. Aí eles pegam um drone desse, ou pegam um refletor, pegam uma câmera e saem filmando por aí, né? É, nem câmera, né, hoje em dia é muito usado o celular, né, É, toda e qualquer exatamente. pessoa pega o próprio celular ali ou uma GoPro no máximo, que já tem uma qualidade melhor do que o celular, e vira um filmmaker, né. É que nós somos numa época que era muito glamour de cinema, né? Tudo era muito. Era uma coisa que a gente fazia, principalmente quando era película, né? Era muito bom você colocar a película no chassi e você só ia ver depois, lá no laboratório, a revelação, como é que era, como é que estava, né? Hoje você faz com um celular e tem celular com imagem muito boa, né? E o pessoal mais novo tem muito mais facilidades com tecnologia de computadores, né? Se você tem um computador bom na mão, você pega uma imagem, você transforma ela. É Sim. claro que a gente, como fotógrafo, a gente sabe que tem que ter um sensor bom, tem que ter uma lente boa, mas às vezes as pessoas não se preocupam muito com isso, né? Isso às vezes me preocupa se a arte não está perdendo essa coisa, essa essência tão legal que a gente aprendeu no nosso tempo lá, né? Exatamente, né, a gente que é da época do negativo, né, tem muita tem muito cuidado com o que a gente passa na fotografia disso, né, e hoje em dia o consumo é todo mundo no celular 24 horas por dia, é um pouco assustador pra gente, né. É todo mundo celular. Você sai na rua, no trem, no ônibus, no carro. É, Então, é assim, é uma ferramenta que muito boa para muita coisa, mas também pode atrapalhar, né? Júnior, quando você é produtor, você era um produtor que você dominava totalmente o set, inclusive eh, da equipe, do diretor, você podia cobrar um diretor a horário de filmar, você podia cobrar de um diretor de fotografia estourando horário, se não estava seguindo o que foi escrito ali, né? Mesmo a equipe toda de elétrica e maquinaria. Tá? Você é um cara que cobrava bastante isso? sim, Você eu tinha o cobrava. domínio do filme. É, a gente começou, não tinha todas essas regras que tem hoje, né, que Hum. graças a Deus vieram vieram pós, mas quando a gente começou não tinha esse monte de hora extra que era cobrado, né, ou algo parecido, era diária e as diárias chegavam a 20 horas Era. tranquilamente, né. E aí, graças a Deus, isso foi melhorando bastante, né, com o controle de horário, né, tendo sendo cobrada a hora extra, né, como antigamente não era, o tanto de assistentes que tem hoje, né, a gente você deve lembrar bastante que era o eletricista, o maquinista e o seu assistente e um monte de ajudantes, né, Era. nada mais, né. Entendeu? Houve uma melhoria nisso aí, tá? Porque, e segurança também, que a gente trabalhava completamente fora de segurança, né? Era assim, era aquela entrevista de madeira que fazia, sabe? Não tinha nada de ferragens, era uma coisa muito difícil de. E a gente fazia até que aconteceu muito pouco acidente pela a gravidade que era, né? Sim, Mas, assim, é claro, era outras pessoas, outro técnico, né? Os caras eram pessoas assim, fisicamente muito mais fortes, né? Que naquela época você tinha que ser um cara mais forte do que técnico, né? exatamente, Você de exatamente, carregar né. peso. E hoje se foi lapidando mais os técnicos. Hoje você não precisa mais de fazer tanta força, né? Você tem equipamentos mais leves e você tem que saber mais usar a tecnologia, né? Que na nossa época não era assim.
Mas era legal também porque você tinha que improvisar muito, você não tinha equipamentos, né? Você tinha que improvisar luz, improvisar movimentos, né? E lentes, que você quase não tinha lentes, aí você tinha que improvisar mais do que você não tinha que usar, né? Exatamente, né? Hoje a tecnologia ajudou bastante, né? A gente que passou pela época dos Fresnels, né, gigantescos, Nossa, né? Os 20.000 que os eram voltaicos, exatamente, carvão. que eram 10 pessoas para carregar um refletor, né? É, e as câmeras enormes, câmera com som direto era um trambolho, né? Exato, né? Hoje Então, em dia está tudo muito é, compactado, né? eu acho bem legal. Eu só acho que não pode banalizar muito a arte, né? Vamos fazer com o celular, mas vamos conseguir fazer uma arte legal. Hoje talvez seja muito mais roteiros de filmes. Você escreve um roteiro bom, você consegue fazer um bom filme, né? Que é o sistema americano, que os caras se baseiam muito nos roteiros, são tudo muito bem feito, muitos diálogos bons. Essas coisas, o Brasil tem que começar a melhorar nesse sentido, né? Sim, tem que começar, eu acho que já começou a Já, né? melhorar, né? A gente tem hoje um mercado que a gente viu crescer, né, Tony? A gente, quando a gente começou era bem lento, né? É, E hoje em dia a gente está crescendo cada vez mais, né? Até concorrendo a Oscar a gente está. pois é. É que o que eu falei, tem muita gente entrando no mercado, tá? Às vezes fica um pouco desordenado, né, de organizar isso aí, mas tem muita gente talentosa. Eu acho que tem muita gente que não são bem aproveitadas. São pessoas jovens muito boas que tem que aproveitar mais isso aí, tá? Assim, é claro que os orçamentos caíram muito mais. Na nossa época tinha bastante orçamento ainda. Nas publicidade tinha muito orçamento, né? Era bem aberto o orçamento. Hoje você não tem orçamento assim, né? Era tudo regrado, regrado. Sim, sim. É muito regrado e como a gente estava falando, né, o consumo hoje é muito destinado ao celular, né, as pessoas ficam muito tempo no celular e não demanda mais tamanha qualidade, como a gente foi acostumado, digamos assim, né, Tony? E hoje tem IA, né? Que você vai lá e põe tudo. Até para escrever Exatamente. os textos, mas está saindo cada coisa errada, cada texto ruim, porque é muito legal essa inteligência que saiu, só que você tem que saber perguntar para ela qual é a palavra que você coloca ali para ela fazer para você, não é só você jogar lá, tá? Isso a gente tem que aprender ainda a lidar com a inteligência artificial, né? Exato, tem que aprender a lidar. Eu faço alguns eventos também e tive a sorte de no final do ano passado até pegar 2 feiras de IA para fazer. As imagens lá da feira acontecendo e aproveitei para, obviamente, assistir os palestrantes. As Uhum. coisas que estão por vir por aí Né? são bem bacanas, mas é o que você está falando, tem que saber utilizar, né? Mas a facilidade que tá para utilizar é muito grande. A parte cenográfica, principalmente, foi uma revolução, né? Está Nossa, sendo, Tati. impressionante como você consegue passar para ela e ela te dá como você tem que fazer. Então, facilitou Exato, bastante, né? sim. Essas imagens. Você teve qual o melhor longa? Você lembra qual o melhor longa que você longa não, publicidade que você fez, publicidade grande que você fez quando você era produtor? Maior publicidade foram comerciais da Bridgestone que eu fiz, que a gente foi bem legal. A gente foi até o Chile para fazer algumas diárias para lá. Foi comercial de Bridgestone. Teve. Quando eu comecei com a história dos drones, eu era o único aqui da América Latina que voava com uma mini Alexa ou a Komodo. Me levaram para o Chile para também fazer comercial de Benetton, me levaram para o Chile para fazer. A gente já viajou o Brasil aí É. fazendo bastante as cenas do drone quando eu comecei com a JRS, né? Quando você teve assim alguns problemas com os filmes seus, problema de acidente, ou problema com pessoas mesmo, de alguma atrito, assim, você já teve esse tipo de problema? De atrito, você diz atritos. Com pessoas, de técnicos e tal, você teve. Ah, a gente tem, né? Isso eu acho que é meio normal no nosso mercado, né? E de ter atrito com algumas pessoas, mas sempre fui bem.
específico profissionalmente. No pessoal, não chegou a afetar. Eu lembro que você sempre foi um cara muito calmo, né? Eu nunca briguei com você, não lembro. Eu era briguento. Não briguento no sentido de horas, essas coisas, era bem rigoroso na minha época, né? Uhum. Teve várias mudanças, eu sou um dos caras que ajudou a mudar isso, né? Mas eu não lembro de ter tido nenhum atrito. É claro, vamos discutir um cachê, isso é normal, acho que é orçamentos, né? Você fala, ó, eu não tenho esse cachê, então eu acho que isso é normal, mas o resto eu não lembro de ter tido algum. Não, a gente viveu exatamente essa regularização, digamos, né, do que era e o que é hoje, né? Hoje existe realmente um belo controle das horas extras, de como é uma diária, né, de filmagem, que a gente sabe que demanda bastante esforço físico mesmo, não só o mental, né, demanda bastante esforço físico, então tem que ser controlado, como é hoje, né, como não era antigamente. Eu acho que a gente evoluiu bastante de como era. Que uma filmagem um comercial, eram todos grandes, tinha poucos comerciais pequenos, né? Então, quando ele fazia um comercial grande, a gente às vezes tinha, assim, era um dia de filmagem, mas era 3 dias de De preparação, né? preparação, de pré-lives, etc, né. Tem até algumas histórias engraçadas. Hoje é engraçado, na época não foi, né, mas a gente viveu algumas histórias de sequestro de negativo, Já, de que a gente não tinha de várias cópias como é hoje, né, era só no negativo, né, então você pegar o motorista e pedir para ele levar o negativo para o laboratório, e ele desaparecer e depois pedir um um valor para devolver as latas de negativo. A gente viveu histórias de fazer comerciais de lingerie, por exemplo, e entregar para o negativo ao motorista, para o motorista levar até o laboratório e o motorista abrir a lata de negativo para ver uma famosa de lingerie ou algo parecido, estragar toda a filmagem. A gente viveu bastante essas épocas diferentes, assim. você teve assim, filme que você teve alguma decepção, filme que você fez, você teve alguma experiência decepcionante assim com o diretor, a equipe? A gente viveu tudo, né, Tony, na época de produção, inclusive, de construir um cenário e deixar o cenário pronto, e na hora da filmagem, algumas horas antes, o diretor de arte chegar e falar: não, não é essa cor. Aí você pinta o cenário, tira tudo que está lá decorado, pinta de novo, e aí ele não gosta da cor, e aí volta exatamente a cor que estava. Tem várias histórias, né? Tem a questão de que era um cenário, havia cenários muito grandes e usava 10% do cenário, né? Os Exatamente. caras ficavam brigando pra você não pisar no piso, não pisa aí não aparecia o piso, né? Exatamente, A né? Não parede entra que no aparecia fio. desfocada lá no fundo. Isso aconteceu muito comigo também. Você, como produtor, deve ter sido bem Vivemos mal. bastante histórias, bastante. Dá até pra fazer um longa. Dá para fazer um longo, Mas depois, quando você entrou na questão do drone, aí você começou a ir mais para os longas, né? Você fez muito mais longas do que publicidade depois, né? Você começou a entrar. Sim, sim. Quando eu entrei com a história dos drones, como a gente estava falando, né, eu era o único aqui na América Latina que conseguia voar com uma Red Komodo ou com uma Mini Alexa, né. Então a gente fez bastante, entrou nesse mercado dos longas, né, mas a publicidade sempre foi o maior mercado que a gente teve, né. Você fez quantos longas, você lembra? Olha, Com drones, específico, né? com drone, assim, contabilizado, que eu me lembre aqui, pelo menos uns 7 longas-metragens. Pelo menos uns 7 a 8 longas-metragens. De publicidade eu parei de contar. Publicidade não dá, que é bastante É. coisa, né? Mas caiu bastante isso também hoje, né? Caiu bastante, porque como a gente estava falando, né, o consumo hoje é muito no celular, né, então não demanda mais tamanha qualidade, né. Então todo e qualquer dronezinho, o rapaz compra um drone e coloca a imagem lá, a gente faz a primeira, a segunda diária, e aí na terceira o assistente do assistente vai lá e compra um e faz a cena que era necessária, que está tudo bem. Foi igual a pós, né? Você lembra como era a pós, né? E era caro. E vocês, produtor, era
você tinha de reservar, e às vezes os caras dia e noite o laboratório, né? Você ir lá para o cara marcar a luz na película, e era muito difícil, né? Até começou a surgir os equipamentos, né, de você fazer a pós quase que no set de filmar, a digital foi Já passando, já ia mostrava pronto, montando, né? né? Eu sei que a minha filha e meu genro montaram que é a Snowflake, né? E eles tinham um equipamento que ele fez lá nos Estados Unidos, foi o primeiro que fez isso aí. Aí começou a facilitar bastante, né? Essa questão de pós. Eles fizeram vários filmes na hora lá, sabe? Inclusive eu fiz um longa, eu levava para o set de filmar, você ia lá, corrigia a cor, corrigia tudo na hora ali. Era muito legal isso aí. Aí facilitou, aí os laboratórios começou, porque o digital, né? Entrou e aí perdeu muita coisa. Que era muito legal você ir lá para fazer telecinar, né? Era, puta, todo mundo queria ir lá ver o A filme, né? gente, a gente teve o prazer de viver essa Era muito época. gostoso, né? Sim. É, pode ser até saudosismo, mas que era legal, né? Tenho muita saudade de verdade. Eu sou a favor totalmente de fazer modernidade, de tecnologia, mas tem coisas que dá saudade. Eu gosto, eu ainda lembro dos meus arcos voltaicos, quando com meus carvões lá queimando a mão, queimando tudo, mas ainda Exatamente. lembro. Claro que as pessoas, hoje, você falar para alguém sobre isso aí, não tem. Não dão a menor importância, né? Não, eu sei quando começou, já estava foi 30 anos, 90 e pouco, né? É. Já tinha celular, né? Era mais raro, mas tinha. Não, na época Tava eu começando. usava bastante fichas Você telefônicas, né? ainda usava as fichas, Eu né? usava as fichas, Usava aí as viemos fi com o cartão telefônico, que era e o o mais bip, bacana. né? O Você usou o bip, bip ainda? usei o bip, ainda ligava nas centrais, manda mensagem duplicadamente, Pois é. né? É que eu tinha assim, eu fui dos primeiros, peguei o primeiro bip que chegou no Brasil, era o bip daquele a caixinha que você ligava e desligava assim. Depois saiu um que saía a mensagem nele, né? Exato, que Aí, vinha. nossa, o cara tinha, Primeiro eu tem uma recebia mensagem. só o bip, a gente tinha que ligar na central, né, para É, saber o que que era a mensagem, é, né? Era só o bip. é, Aí depois vieram os bips que eram maiores, que vinha a mensagem é. especificamente, né? Não, fazer produção naquele tempo era uma loucura, né? Porque eu É, lembro de fila no orelhão, sei lá, um monte de ficha falando, ligando pro ligando para técnico, todo ligando mundo, pro né? e era nem não tinha celular, você tinha que ligar na casa da pessoa, a pessoa não atendia, ou então mandava recado no VIP, né? Tudo ali na fichinha, aí a fila lá no orelhão, lá, e o Exatamente, produtor né? lá enchendo o saco, e falando pra É. caramba. Isso, nossa, Mas foi uma época muito boa. é, era legal você fazer produção. Eu não sei, na época eu falo sempre uma coisa. Ah, mas era muito difícil. Não era difícil, porque era a época, né? Então, para você era normal, você é o seu trabalho. Não Sim, tinha nada difícil. Ah, precisando construir um cenário e tal. Você ia na madeireira, né, ligava lá, sempre tinha um produtor para fazer isso, né? Você estava na produção e tinha um produtor só para fazer isso aí, para ir atrás da madeira, né, para poder fazer o cenário. Você ia contratar os cenotécnicos, o marceneiro, né, na pintores. realidade, quando eu fazia a produção, não tinha nem o que hoje é utilizado, que é o produtor de set, né? Era tudo com a gente mesmo, né? Era a produção que fazia tudo, né? É, Não tinha, não tinha essa outra função que foi criada, né? Que eu acho muito bacana também, não, né? hoje e São Paulo sempre teve uma coisa menos que o Rio, né? O Rio era dedicado a filmes gringos, filmes de longas. Então a gente aqui em São Paulo não tinha muito essa coisa, por exemplo, não tinha platô em São Paulo. Exato, a função do platô, por É, exemplo. Eu mesmo, nesses 20 anos que fiz a produção, nunca contratei um platô. Eu que pois era o meu mesmo platô. A hoje gente já tem, executava né? tudo, né? Que facilita bastante, né? Sim, sim. Porque a produção sofre bastante, né? Tá na mão de todo mundo, tem que fazer acontecer, né? Hoje tem pessoas até para discutir o cachê, né? Exatamente, são pessoas específicas. Ó, faz o Ah, trabalho. briga você lá, eu não vou brigar, não. E sempre aquela que o patrão sempre bonzinho. O cara que está em produção, um cara que ninguém gosta. Esse cara não vale nada, mas o fulano de tal nem sabe. Sabe? Claro que sabe, né? É, verdade. Mas a questão da produção fazer toda essa cenografia, a produção ia entrar bem antes do filme, né? Muito antes, porque Sim. tudo isso era planejado, tinha de pegar, tinha
não é um cero técnico, direção de arte, né, que tinha que para fazer, contratar os caras para poder fazer isso aí. E é muita madeira, né? Como usar madeira, né, bicho? Sim, Nossa, sim, a tudo gente madeira, tudo, até para nós, da parte técnica, da elétrica e maquinária, você tinha que ter, você usar muita madeira, tudo, ponta-leites, sarrafo, sabe? Então, sim, sim. entreliças de madeira enormes, E né? e é uma coisa que eu sempre achei, um pouco esquisita, né, a gente, quando fazia a direção de produção, a gente entra no filme pós o filme ser aprovado, né, então o orçamento é feito pela coordenação, pela produtora e tal, mas eu já tive filmes no qual foi orçado para ser feito numa locação e tinha que ser um cenário, né. Após o filme aprovado, não dava para fazer na locação, né. Tinha que ser um cenário, já tive que construir fachada de casas, porque orçaram para ser feito numa locação, mas tinha que ser num cenário específico, não Por tinha causa de horários, questões de coisas que tinham no roteiro a serem feitas e como a produção só entra após o filme ser aprovado, quando começa a acontecer, você vê que não funcionaria numa locação, tinha que ser cenário. Mas para produção, eu acho que, não sei, o que você acha? Produção é melhor filmar externa ou dentro do estúdio, quando se pode filmar em estúdio? No estúdio é bom porque tem o controle, né, total, né, mas as locações, como era antigamente, né, tinha todo o que aparece, né, o que está ali na arte ali, a gente não tem o controle, mas eu acho que são mais bacanas, né, a realidade do que o controlado por Aí tem um tudo, né. problemas de horários, né? O tempo, né? O sol, chuva, né? Exato, né. É bem complicado. Hein? Por praias, né? Era muito complicado. Eu lembro que a produção era um perrengue, né? Vamos para praia. Nossa, aí é complicado. Chegava lá, nuvem. Aí, Dependia não, da eu ca quero do tempo e da coragem, né. sol. Quantas filmagens mesmo, eu mesmo na época de fazer a produção, teve filmagens o qual a gente confirmava com a previsão do tempo. Olha, tirava a gente tira a previsão de tempo, né, e marcava a filmagem, "Ó, tá tudo certo", e na hora que você sai para filmar, começa a garoar, começa a chover e a Sempre. previsão era zero, né. Então, É, aí você liga pro coordenador, na época a gente falava com a Climatempo, ainda fala hoje, né, e ligava para o meteorologista e falava: "Então, mas você não falou que não ia chover?". "Ah, mas bateu um vento noroeste, mudou tudo", né. hoje está mais preciso, até isso melhorou, né? Às vezes, o celular às vezes dá uma falhada assim, mas você já tem uma base bem legal, porque antes eles também não sabiam, isso era assim, não era que é chute, porque eles não conseguiam ler, né, a velocidade do vento, da nuvem, né? Hoje eles sabem mais, então eles sabem que em Bestioga vai chover hoje, eles sabem, às vezes pode ter algumas pequenas falhas, mas normalmente acerta mais. Mas antes vocês era um perrengue, eu lembro que desespero. E o reloginho da equipe correndo, né? Você Correndo, né. desloca a equipe daqui para a praia, começa a ganhar aqui, só fecha aqui na volta. Então, assim, esses bate e volta na praia era terrível, né? Sim. Quando você podia ir para um hotel, ficar lá uma semana, que tinha filme que sustentava isso, né? Você ia para Guarujá, qualquer dessas praias, e ficava lá. E o filme tinha um orçamento, eu ficava esperando o momento certo de filmar, né? Sim, sim. É, um dos filmes mais prazerosos que eu tive de fazer, por exemplo, foi um comercial de Corona, no qual foi feito lá em Fernando de Noronha. A gente foi para um dia à tarde para acordar no dia seguinte, filmar o dia inteiro e já vir embora. Mas aí após a única diária de filmagem que estava orçada, que era para ser feito, quando acabou essa diária, a direção era gringa, né, não era daqui, e aí recebeu todo um briefing no qual tudo que a gente tinha filmado não tinha servido para nada, a gente teria que ficar mais 3 dias lá, então eu achei tão ruim. Então foi lá em Fernando de Noronha, a gente ficou foi para filmar um dia e ficamos 4 dias, foi um comercial de Corona. Nossa, é muito ruim ficar lá em. Ah, foi ruim, foi ruim. Além de ter quadriplicado o cachê, ainda teve o prazer de ficar 4 dias em Noronha, né, então foi bem legal. Eu lembro de um diretor e produtor, né? Aí a gente estava filmando na praia e falou assim: a gente não vai conseguir fazer o que a gente quer hoje.
falar com a produção. Abre mesa diária. Era assim. É, Mas hoje você não consegue fazer isso mais nem de jeito nenhum. Vai lá e filma do jeito que tiver, né? exato, né? Com chuva, sol, depois dá um jeito, Depois dá monta. um jeito na pós. É sempre assim, né? Eu vejo defeito pra caramba, né? Mas se a agência aceita, entendeu? Tá tudo certo também, Sim, entendeu? Então assim, é bem fantástico isso aí, essa questão da gente lembrar o filme antigamente. Por isso que o intuito de fazer esse podcast aqui é convidar vários técnicos, né? Você, principalmente, que foi um cara da área de produção e agora na área de drones, né? E para as pessoas entenderem como era e como é. A gente tem que falar muito do passado. A gente não pode fazer o passado ficar se batendo no passado. Vou continuar usando arco voltaico, vou continuar usando o helicóptero amarrado com corda lá em cima, os carros amarrados com corda em cima, com a câmera na mão. Não, o intuito não é esse. É para a pessoa entender que era assim e agora é assim, entendeu? exato, né? E pode melhorar. Então, por isso que o papel essencial dos jovens, sabe? Só acho que tem que ter os jovens junto com os sênior, né? Porque isso é legal, né? Você é um cara experiente com os drones. Poxa, é muito legal se você puder passar o que você sabe dos drones para as pessoas mais novas. Porque ele aprender sozinho é uma outra coisa, tá? É igual você pegar uma criança e deixar ela, solta ela no meio do mundo e vai aprender, se vira. Não é assim. Os adultos Sim. têm que passar uma coisa boa para essas crianças, como, né, eu acho que todo mundo é criança para mim. Então eu falo, oi crianças, tudo bem? Porque às vezes eu faço oficina na FAAP, para mim é tudo criança, e é mesmo, 20 anos de idade, eu com 75, para mim é tudo criancinha. Então, para mim, são como foram meus filhos. Eu gosto muito de fazer isso, sabe? Então, eu acho que você é a mesma coisa, você já está mais para velho agora do que para novo. Exatamente, né? Não é legal você passar isso para os jovens? Eu gosto de passar. Sim, sim, mas é o que a gente está falando, né? O consumo hoje é tudo via celular e muito imediatistas, né? Os jovens estão muito imediatistas, até o consumo das imagens no celular é algo assustador, né? O que a gente trabalha com publicidade, que as publicidades eram sempre feitas de 15 segundos a 30 segundos, a 1 minuto. Eu realmente li um estudo há pouquíssimo tempo atrás que os anúncios, quando a molecada de hoje fica no celular, você consegue atingir de 1 a 7 segundos, é o máximo que as pessoas ficam Eles não têm numa paciência, publicidade, não mas tem mais a paciência, é muito rápido o consumo, né? É assustador. e você vê que não tinha Facebook nem Instagram, era o que era o Orkut, né? Era o Orkut, Entendeu? exatamente. Nossa, era um sucesso. Mas pelo menos ainda era no 16:9, É, né? Ainda. Aí depois entrou o Facebook, nossa, que loucura. Aí entrou o Instagram que derrubou o Facebook. Porque nossa, ninguém quer mais Facebook. Todo mundo, por isso que já faz filme com o celular, né, na vertical. Porque a Exatamente. pessoa está fascina. E não olha em outro lugar, só olha no celular. Sabe? Sim. Então, assim, é uma mudança, assim, está indo muito rápido, né? Eu Tá acho. indo muito rápido. Não Tá sei o indo que vai muito. acontecer daqui a um tempo, o que vai acontecer com tudo isso. Mas vai acontecer coisas. Já está acontecendo, né, Tony? Já está acontecendo. Hoje, Júnior, foi muito legal falar com você, sabe? A gente tem muitos assuntos, né? E você está de parabéns, né? Você é pioneiro nisso aí, né? Sim. Esse tipo de drones, tá? Eu acho que tem que divulgar mais seu trabalho, que eu acho que você merece, porque você é um batalhador, que eu conheço seu passado. Tá? E parabéns por tudo isso aqui, tá? E que você tenha bastante sucesso, tá? Obrigado, Tony. Foi um prazer inenarrável. Prazer, tá? Valeu. Keep on